Fala pessoal, espero que estejam aí todos bem. Então, vamos para mais um exercício aqui. Dessa vez inaugurando aí o capítulo 12, que fala sobre equações de Maxwell, tá? Então, esse primeiro exercício ele é muito interessante, porque ele é um exercício muito bom e muito ilustrativo. Geralmente os professores geralmente fazem esse exemplo em sala, que é o quê? É um capacitor de placas planas paralelas, é formado por dois discos circulares de raio A. Então eu fiz o desenho anteriormente para poder fazer mais bonitinho. Então aqui eu tenho dois capacitores, né, de raio A. Então raio A separados uma distância uma distância D no vácuo. Então entre os capacitores é vácuo, não é matéria. E essa distância, no meu desenho não representa bem, mas essa distância ela é muito menor do que o raio, ou seja, os capacitores estão bem juntos, né? As placas estão ligadas a um gerador que produz uma carga no interior do capacitor, dado por isso. Então, a carga no capacitor ela é dada por Q0 seno de ômega t. Então, essa é a carga. Admita que o campo entre as placas é uniforme, desprezando fuga de linha de força, ou seja, não sai linhas aqui pelas extremidades. E tome o eixo Z ao longo do eixo do capacitor. Então, o eixo Z está bem no centro Tá bem aqui no centro, não é onde eu desenhei não, só estou representando que o Z está para lá. Mas o Z está bem no centro aqui do eixo do capacitor, ou seja, passando uma linha pelos dois centros, esse é o eixo do capacitor, tá? Seria mais ou menos onde está essa distância D aqui, ó, bem aqui. Esse aqui seria o eixo vermelho, tá? Calcule o campo B entre as placas a uma distância ρ do eixo. Então, um campo magnético. Ué, mas um campo magnético? Como assim, né? Tem campo elétrico. Mas assim, pessoal, esse é um exercício clássico onde a gente vai aplicar a lei da indução, né, de Ampère-Maxwell, né? Então, a lei da indução de Ampère-Maxwell, então assim, a gente vai usar essa lei. Então, a lei de Ampère-Maxwell, eu acho que agora me deu uma dúvida se é com dois L's, mas eu acho que é. Então, a integral, né, de B, então a integral de linha de B escalar dl, ela é igual a μ0i, né? Isso aqui seria a lei de Ampère. Aí Maxwell vai lá e faz a correção, μ0, ε0, e a variação do fluxo, né? Então, a variação do tempo do fluxo do campo elétrico. Então, aqui fica E escalar dA. Então, essa é a lei, esse é o termo corrigido, né? É o termo corrigido por Maxwell. Então, antes tinha a lei de Ampère e vem aqui Maxwell com essa lei. Só que olha que interessante. Aqui não tem corrente no vácuo aqui, né? Não tem corrente, não tem carga ali, não tem vácuo. Aí vem a pergunta, que é uma pergunta que talvez você já tenha feito. Quando eu pego um circuito com capacitor, né? Sei lá, vamos pegar um circuito aqui, tem um resistor, é um circuito RC. Tem uma fonte aqui, vamos colocar uma fonte, sei lá, uma fonte aqui, ó, né? Como que passa a corrente, né? Como que passa a corrente por aqui, né? Como que ela passa, sendo que aqui é vácuo, né? Então, assim, essa é a pergunta, né? É uma pergunta que foi respondida, né, justamente por essa lei de Ampère-Maxwell. Maxwell vai vir aqui, vai falar que como esse campo elétrico estiver variando, ele vai gerar essa variação do campo elétrico vai gerar uma corrente, né? Essa variação do campo elétrico vai gerar como se fosse uma corrente. Essa vai ser a chamada corrente de deslocamento de Maxwell. Tá? Então, variação do campo elétrico vai gerar também uma certa corrente. Tá? E essa corrente vai ser justamente esse termo aqui. Ó. Vamos colocar aqui de outra cor. Vai ser esse termo aqui. Ó. Esse aqui vai ser a corrente de deslocamento de Maxwell. Tá? Mas, enfim, isso aqui é só um comentário. Né? Vamos lá, vamos fazer essas contas aqui. Então, a gente quer, deixa aqui, ó. Calcule bem entre as placas uma distância ρ do eixo. Então, ó, eu coloquei esse ponto aqui e essa distância aqui, esse deu vermelho. A distância desse ponto aqui, ó, a esse é o ρ, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Aqui, mais ou menos, vai ter uma determinada. Opa, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu vou ter alguma coisa desse gênero aqui, ó, né? Eu vou estar pegando a circulação em torno desse ponto, tá? Então vamos lá. A circulação desse ponto vai ser integral de B, o B vai sair constante, né? Ops.
Então, o b aqui vai sair como constante da integral, né? Que nessa área, durante todo esse círculo ele vai ser constante. E vai ficar a integral, né, circular em dl, só que o dl vai ser o comprimento da circunferência. Qual circunferência? Essa circunferência aqui, então fica 2π ρ. Isso vai ser igual a μ0, ε0. E aqui fica o fluxo desse campo elétrico. Só que assim, o E vai sair para fora Porque o E a gente falou, considere E uniforme. Então vai sair o E, né? Claro, peraí que eu não posso esquecer a derivada. Vai ficar então d dt. Vai sair da integral o E. Nossa, ficou meio ruim aqui. Deixa eu só refazer. D dt. Então vai ficar aqui, o E vai sair da integral, vai ficar E. E o dA, assim, na verdade, é melhor a gente fazer passo a passo aqui. Vamos lá, vamos primeiro calcular o campo elétrico. Vamos deixar isso aqui em aberto. Então, ó, o campo elétrico, quando ele é uniforme, ele é dado por sigma sobre ε0, sendo que o sigma é a densidade de carga superficial, né? Então, o sigma, ele é a quantidade de carga. Quem que é a carga? Ela é dada por isso aqui, ó, Q0 seno de ômega t. Essa é a carga. Dividido pela área. Qual que vai ser a minha área? Vai ser 4, né? Vai ser, desculpa, π ao quadrado, porque eu estou olhando no capacitor. Então, essa carga, o campo que vai ser gerado é devido à carga no capacitor, né? Então, a carga é dada por isso aqui, Q0 seno de ômega t, dividido pela área do capacitor, que é π ao quadrado. Dividido por ε0. Quando dividir por ε0 vai ficar assim, né? Então, esse é o meu campo elétrico, né? Perceba que esse campo elétrico está na direção z. Se eu quiser colocar isso vetorialmente, então isso aqui vai ficar, ó, vamos lá, vou colocar aqui integral. Na verdade, vamos fazer assim, vamos calcular esse fluxo aqui separadamente. Então, ó, o fluxo, vou arrastar um pouquinho para o lado aqui. Então, ó, o fluxo do campo elétrico, acho que fica mais fácil do que fazer direto, às vezes, se é a primeira vez que está vendo. Então, o E foi o que a gente achou ali, vai ficar Q0 seno de ômega t. Então, Q0 seno de ômega t dividido por ε0 π ao quadrado. Só que esse campo está na direção z, né? Foi o que a gente assumiu. Ó. O campo ele está indo para cá, está indo na direção z. Então, isso aqui vai ficar escalar com a área. Só que a área, perceba, a área disso aqui é isso aqui. O dA, se a gente bem sabe que o dA, ele é justamente o dA vetor, ele é justamente o dA na direção do normal, tá? Só que a normal dessa área está na mesma direção de E. Ou seja, vai ficar vezes dA na normal, só que a normal também está na direção Z, né? A normal, a área, é sempre, né, algo que sempre sai ali fazendo um ângulo de, vamos pegar assim, ó, fazendo um ângulo de 90, né? Então, ó, aqui é o vetor normal. Então, a gente vê que o vetor normal, ele vai estar na direção de Z, tá? Então, vai ficar escalar de Z com Z que dá 1, entendeu? Então, vai sair. Então, isso aqui, o fluxo, claro que isso aqui é integral, duplo. Isso aqui vai ficar, ó, ZZ vai dar 1. Então, vai ficar, a única coisa que tem o dA aqui vai ser o dA, então vai sair, né? Não tem outra coisa. Então, vai sair Q0 seno de ômega t, dividido por E0 π ao quadrado, vezes a área. E essa área, a gente já pode colocar assim, ó, vezes a área dessa seção. Né? Seria ρ π quadrado, só que eu vou deixar, né, eu estou calculando o fluxo nessa região aqui, mas eu vou deixar como área, tá? Por enquanto. Então, a gente conseguiu calcular isso aqui. Se a gente derivar isso aqui, se a gente derivar a única coisa que está em relação ao tempo, aí eu já faço um pouco mais direto aqui. Opa! Então, qual que é a única coisa que está no tempo ali? Aquele seno, né? Então, se eu derivar o seno, isso aí dá cosseno. Derivada do seno é cosseno, né? Então, essa derivada vai sair as constantes, vai ser Q0, né? Q0 vezes o A, dividido por ε0 π ao quadrado, certo? Vezes, vezes
a derivada do seno. A derivada do seno vai dar cosseno de ômega t vezes ômega, tá? Tudo bem? Então, olha como vai ficar a nossa coisa aí, né? Vai ficar... Então, ó, vamos dar uma simplificada, né? Vamos trocar algumas coisas. Ó, o E0 vai sumir com E0, ó. O E0 vai sumir com E0, tudo bem? Por enquanto, acho que só isso, né? Agora a gente vai dar uma melhorada nessa coisa aí, tá? A gente vai pegar, então, vamos lá, só para eu escrever de acordo com o gabarito. Então, vamos dar uma melhorada. Então, B vai ser... Eu acho que a área, na verdade, eu teria que colocar o ρ ao quadrado. Vai ter que fazer. Então, essa área aqui, lembrando, essa área é a área da onde a gente está calculando o fluxo. O fluxo é nessa área aqui, que é onde a gente está calculando a circulação do campo magnético. Tá? Então, essa área aqui vai ser π vezes ρ ao quadrado. Tá? Então, é π vezes ρ ao quadrado. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar como? Então, eu vou passar esse 2π dividindo. Então, vai ficar μ0, Q0, vezes o A, que é o quê? π ρ ao quadrado, vezes o cosseno de ômega t, vezes o ômega, tá? Isso dividido por... O que vai sobrar aqui? Vai sobrar um 2πρ, que eu passei dividindo, vezes um π ao quadrado, tá? Esse B, ele vai estar em... Vamos colocar pelo módulo por enquanto, né? Vamos calcular o módulo por enquanto. Então, ó, vamos ver o que mais dá para cortar. Então, ó, o π vai com π. O ρ ao quadrado vai com esse ρ. Então, vai sobrar B. Vamos ver, já vou escrever conforme eu deixei ali. μ0, Q0, que eu acho que é igual, quer dizer, já está igual a gabarito. Vou colocar as constantes, ó. μ0, Q0, sobrou o ρ e o ômega. Ômega ρ. Aqui vai sobrar um cosseno de ômega t, tá? E ali embaixo vai sobrar 2π ao quadrado. Então, 2π vezes a ao quadrado, tá? Agora, esse é um módulo. Só que a gente pode escrever isso aqui vetorialmente. Em que direção vai estar esse campo magnético? Ele vai estar aqui na direção da circulação, certo? Então, ó, ele vai estar a gente pode pensar que ele vai estar justamente na direção da circulação. Então, ele vai estar, por exemplo, assim, ó, vai estar circular aqui. Acho que ali não vai ficar bom meu desenho. Deixa eu pegar uma outra parte aqui, ó. Então, o campo, ele vai estar algo assim, ó. Acho que talvez... Eu vou, na verdade, desenhar o círculo assim, ó. Que talvez fique mais fácil. Então, não tentar fazer ele 3D. Olhando de cima, né? No nosso caso ali, olhando de frente. Então, como é que vai ficar isso aí? Se a gente estivesse olhando de cima, o círculo de cima, isso aqui seria na direção da circulação, ó. Então, o B estaria aqui, ele estaria circulando, né? O negócio ali. Então, ali, ele também, eu tentei desenhar aqui, mas talvez não ficaria tão bom. Ele está mais ou menos, aqui vai poluir, né? Mas ele está ali circulando. Aí essa direção a gente pode tratar justamente como a direção, esse seria um vetor de uma componente polar, né? Então seria um φ-chapéu, tá? Se a gente quisesse colocar ele como vetor, que eu acho que é justamente como está no gabarito, tá? Então ele está tratando, por que aparece isso aqui? Porque ele está tangente, né? Ele está tangente ali à trajetória, né? Então ele não é na direção radial, ele é tangente à trajetória, ele acompanha o ângulo, né? Então seria esse φ-chapéu, tá? Então essa é a nossa resposta final, esse é o nosso gabarito, tá? Cuidado que no gabarito não fala, só que a gente está fazendo isso aqui, né? Eu vou colocar essa condição. Isso aqui é para um ρ menor do que A, né? Então, como o gabarito só deu essa resposta, eu já me subentendi que ele está falando ali na região dele. Se eu pegasse uma região que fosse maior, seria outra coisa, né? Aí, por quê? Porque o fluxo, principalmente, o fluxo elétrico já não seria o mesmo, tá? Então, a gente vai ficar com isso aqui, tá? Então, por que está dando isso aqui? Aí eu vou colocar essa condição, que é justamente porque ele está numa distância, a ρ é menor do que o raio do capacitor, né? Então, aí a gente tem finalmente a nossa resposta final. Beleza, pessoal? Então, é um exemplo muito bom, muito bonito.
de saber. Então, como que acontece, né? E que existe realmente um campo ali. E esse campo magnético, ele ocorre pela variação do campo elétrico, tá? Isso vai gerar a nossa corrente de deslocamento, tá? Então, esse é o campo. μ0, Q0, ômega P, né? Ômega ρ, na verdade. Cosseno de ômega T na direção φ dividido por 2π ao quadrado, tá? Com π, com ρ, desculpa, menor que A. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a paciência. Exercício muito bonito aí, muito bonito mesmo, né, que resolve o problema de como passava a corrente em um capacitor no vácuo, né? Então, como que aconteceria isso? Acontece? Acontece, né? Através daí da lei da indução de Ampère-Maxwell, né? Essa correção aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.